Houve um tempo em que minha existência era uma defesa constante. Cada passo, cada decisão, cada silêncio era seguido por uma dissertação não solicitada, um memorial de justificativas que eu apresentava a um júri invisível. Eu vivia num tribunal imaginário, onde eu era, ao mesmo tempo, o réu, o advogado de defesa e a única testemunha de minhas próprias intenções. O mundo ao redor era a promotoria, sempre pronta para interpretar mal, para torcer um gesto, para encher meus silêncios com suas próprias suspeitas. E o meu maior pavor, a sentença que eu mais temia, era a de ser incompreendido. Então eu falava, eu me explicava, eu tecia narrativas complexas e detalhadas para contextualizar um simples não, para justificar uma escolha que se desviava do esperado, para colorir de boas intenções uma ação que de fora poderia parecer egoísta ou fria. Eu acreditava, com a sinceridade desesperada de um náufrago, que as palavras poderiam construir uma ponte sobre o abismo que existe entre uma alma e outra. Eu achava que, se eu apenas encontrasse a combinação certa de frases, a cadência perfeita de argumentos, as pessoas finalmente veriam o que eu via. Elas veriam o coração por trás da armadura, a lógica por trás da loucura, a vulnerabilidade por trás da força. Mas eu estava errado, terrivelmente errado. O que eu não entendia era que, ao me explicar incessantemente, eu não estava construindo pontes. Eu estava entregando o mapa do meu território interior, as chaves da minha fortaleza, e convidando os outros a julgarem a arquitetura da minha alma. Cada explicação era um pedido de permissão para ser quem eu era. Cada justificativa era uma confissão de insegurança, um atestado de que a minha própria convicção não era suficiente para sustentar minhas ações. Eu estava, na prática, dizendo ao mundo: a minha realidade só é válida se você a validar. A minha paz depende da sua aprovação. E o mundo, percebendo isso, fazia exatamente o que se espera que ele faça. Ele me testava. Ele pedia mais explicações, mais detalhes, mais provas. As pessoas não se tornavam mais compreensivas, elas se tornavam mais inquisidoras. Minha necessidade de ser entendido se transformava em seu direito de me questionar. Minha vulnerabilidade não gerava empatia, gerava um fascínio predatório. Eles se inclinavam para ouvir, não para compreender, mas para encontrar as falhas na minha lógica, as rachaduras na minha história. É uma forma sutil de hemorragia. Você não vê o sangue, mas sente a vida se esvaindo, gota a gota, em cada justificativa. A energia que deveria ser usada para construir, para criar, para viver, é gasta em manutenção de imagem, em controle de danos de crises que, na maioria das vezes, só existem na sua cabeça. Você se torna um curador de si mesmo, relações públicas da sua própria existência. E o verdadeiro eu, a entidade que tomou a decisão original, fica soterrado sob camadas e camadas de narrativas criadas para o consumo alheio. O cansaço que isso gera não é físico, é uma fadiga existencial. É o peso de carregar não apenas as suas próprias verdades, mas também todas as versões de si mesmo que você projetou para agradar, para pacificar, para ser aceito. Você se fragmenta, deixa de ser uma presença sólida e se torna um eco, uma coleção de álibis. Eu lembro nitidamente do momento em que a primeira rachadura apareceu nessa minha filosofia de vida. Foi numa conversa trivial, com alguém que eu mal conhecia. Eu havia tomado uma decisão profissional importante, uma decisão que me custou noites de sono, mas que parecia, no fundo da minha alma, a única coisa certa a fazer. E essa pessoa, num tom casual, questionou a minha escolha. Mas por que você faria isso? Não parece fazer sentido. E ali estava o gatilho. O tribunal imaginário se instalou na minha mente. A promotoria invisível apontou o dedo, e eu comecei. Despejei um monólogo de 20 minutos, explicando o contexto, as minhas motivações, os meus medos, as minhas esperanças, o cenário macroeconômico, a minha filosofia pessoal de carreira. Eu construí uma catedral de argumentos para justificar a colocação de um único tijolo. E quando terminei ofegante, esperando por um aceno de cabeça, por um "Ah, agora eu entendo", a pessoa simplesmente olhou para mim com um leve tédio nos olhos e disse:
Ok, se você diz. Ok, se você diz. Aquelas 4 palavras me atingiram com a força de uma parede de concreto. Todo o meu esforço, toda a minha abertura, toda a minha vulnerabilidade, reduzidos a um se você diz. Naquele instante, eu entendi a futilidade cósmica do meu esforço. Eu percebi que a minha explicação não tinha mudado nada. A pessoa à minha frente não estava interessada na complexidade da minha alma. Ela estava apenas preenchendo o tempo com uma pergunta vazia, e a minha resposta torrencial não a iluminou, apenas a sobrecarregou. Eu não tinha criado uma ponte. Eu tinha inundado o terreno entre nós com um mar de palavras desnecessárias. Naquele momento, eu não me senti compreendido. Eu me senti patético. Eu vi pela primeira vez a minha necessidade de explicar, não como uma busca nobre por conexão, mas como uma fraqueza gritante. Eu percebi que, ao tentar controlar a percepção dos outros, eu tinha perdido completamente o controle sobre mim mesmo. Eu tinha entregado meu poder, minha gravidade, minha presença, em troca de uma chance de aprovação que nunca viria da forma que eu esperava. Porque a validação que vem de fora é um alimento que nunca sacia. É água salgada para quem tem sede. Quanto mais você bebe, mais desesperado fica. O verdadeiro respeito, a verdadeira compreensão, não nasce da explicação, nasce da convicção. A minha explicação elaborada não projetou força, projetou dúvida, sinalizou para aquela pessoa e para o universo que eu mesmo não estava seguro da minha decisão, que eu precisava de um consignatário para a minha própria vida. E o silêncio que eu tanto temia, teria sido a resposta mais poderosa. Um simples porque era o certo para mim, seguido de um silêncio calmo e inabalável, teria dito muito mais. Teria dito: a minha realidade não está em debate. Teria dito: eu sou o soberano do meu mundo interior. Teria dito: a sua opinião é sua e você tem todo o direito a ela, mas ela não altera o meu curso. Essa foi a primeira lição. A primeira vez que o silêncio me pareceu não um vazio a ser preenchido, mas um espaço a ser possuído. O começo de uma longa e dolorosa jornada para reaprender a calar, para desintoxicar minha alma da necessidade de aprovação, para transformar o barulho frenético da justificativa na força tranquila da presença. A jornada para entender que a alma humana não é um ensaio a ser defendido. É uma montanha, e uma montanha nunca se explica. Ela apenas é. E em sua quietude, em sua simples e massiva existência, reside todo o seu poder e majestade. Mas ter a epifania e encarnar a verdade são 2 universos distintos, separados por um oceano de hábito e medo. Uma coisa é entender, na segurança da sua própria mente, que você deve ser uma montanha. Outra, completamente diferente, é tentar permanecer imóvel quando os ventos da expectativa alheia começam a soprar. Meus primeiros dias, minhas primeiras semanas praticando o silêncio, não foram serenos. Foram um inferno de contenção. Cada interação social era um campo minado. Eu sentia as palavras se formando na base da minha garganta, um exército de justificativas pronto para marchar. E eu tinha que engoli-las uma a uma como se fossem pedras. Era uma violência contra a minha própria natureza, ou pelo menos contra a natureza que eu havia cultivado por décadas. O silêncio não era dourado, era pesado, denso, cheio de ruídos internos. Em vez de explicar para os outros, eu comecei a gritar comigo mesmo dentro da minha cabeça. A minha mente se tornou o tribunal que antes eu projetava no mundo. As reações não tardaram, e elas não foram de respeito. Foram de estranhamento e depois de hostilidade. A primeira camada de pessoas a reagir foram os dependentes de explicação. Aqueles que, conscientemente ou não, haviam construído parte de sua dinâmica comigo, baseada na minha necessidade de me justificar. Eram amigos, familiares, colegas, que estavam acostumados a me ver como um livro aberto, um território que eles podiam explorar e mapear à vontade. Quando o livro se fechou, eles não tentaram lê-lo pela capa. Eles tentaram arrombá-lo. O que há de errado com você? Perguntavam com uma preocupação que mal disfarçava a irritação. Você está distante, zangado?
Minha recusa em oferecer um tratado sobre minhas decisões era interpretada não como autossuficiência, mas como agressão passiva. O meu silêncio para eles era uma afronta, um insulto, uma declaração de que eles não eram mais dignos do mapa do meu mundo interior. E, de certa forma, eles estavam certos. Não era sobre dignidade, mas sobre soberania. Eu estava reclamando a posse do meu próprio território, e eles, os colonizadores acostumados a vagar livremente, sentiram-se expulsos. O mais doloroso foi perceber que algumas pessoas não me amavam. Elas amavam a minha necessidade delas. Elas se sentiam importantes porque eu lhes concedia o poder de me validar. Meu silêncio removeu esse poder, e o que restou em seu lugar foi um vazio que elas não sabiam como preencher. O amor, descobri, para ser verdadeiro, precisa existir na ausência de necessidade. Ele precisa respeitar as fronteiras. O meu novo eu, o homem que não se explicava, era um estranho para aqueles que só conheciam o réu que se defendia perpetuamente. Eles me acusaram de arrogância, de frieza, de ter me tornado alguém cheio de si. E eu não os corrigi. Eu não expliquei que não se tratava de estar cheio de mim, mas de finalmente estar inteiro em mim. Que não era arrogância, mas autopropriedade. Porque explicar isso seria cair na mesma armadilha de antes. Seria justificar a minha busca por não ter que me justificar. Uma contradição que anularia todo o esforço. Então, eu aguentei. Eu absorvi as acusações em silêncio. Deixei que suas interpretações pairassem no ar, como nuvens de tempestade que eu não tinha a obrigação de dissipar. E doeu. Doeu ver a confusão se transformar em ressentimento nos olhos de pessoas que eu amava. Doeu ser o vilão na narrativa delas, simplesmente porque me recusei a continuar sendo a vítima na minha. Havia também o segundo tipo de reação, a do oportunista. Aquele que vê o silêncio não como uma muralha, mas como um espaço vazio a ser conquistado. Eles tentavam preencher o meu silêncio com as suas próprias narrativas. Se eu não explicava por que fiz algo, eles inventavam um motivo. Ah, ele fez isso porque está com inveja. Ele não responde porque não tem argumentos. Ele está quieto porque se sente culpado. Eles projetavam em mim seus próprios medos, suas próprias inseguranças, suas próprias malícias. E por um tempo, isso quase me quebrou. O desejo de gritar, não, não é nada disso, a verdade era quase insuportável. Era como assistir a alguém pichar os muros da sua casa enquanto você está do lado de dentro, com as mãos atadas pela sua própria decisão de não intervir. Mas foi nesse processo que aprendi uma segunda, e talvez mais profunda, lição. O que os outros dizem sobre você, especialmente na sua ausência ou no seu silêncio, diz muito pouco sobre você e tudo sobre eles. As suas projeções são confissões. As suas acusações são autobiografias. Quando você para de se defender, você oferece aos outros um espelho. E muitos não gostam da imagem que vem refletida. O silêncio, percebi, não é passivo. É uma barricada ativa. Ele força a energia da conversa, da acusação, do questionamento, a ricochetear de volta para a fonte. Quando alguém exige uma explicação e encontra uma parede de calma, essa pessoa é forçada a confrontar a natureza da sua própria exigência. Por que eu preciso tanto saber? O que em mim se sente ameaçado pela autonomia do outro? Por que a paz dele me perturba? Deixar de se explicar não é apenas um ato de autopreservação, é um ato de provocação filosófica. Você se retira da dança e, de repente, todos os outros dançarinos que dependiam dos seus movimentos se veem desajeitados e fora de ritmo. Eles são forçados a encontrar um novo equilíbrio, ou a cair. E muitos caem. Relacionamentos construídos sobre a fundação frágil da minha insegurança começaram a ruir. E eu tive que deixá-los ir. Tive que aceitar que o homem que eu estava me tornando não cabia em todos os espaços que o homem que eu era costumava ocupar. Foi um luto. Um luto necessário pela perda de conexões que eu agora entendia eram menos sobre afeto e mais sobre função. Eu era funcional para a insegurança deles, e eu estava me aposentando dessa função. O trono do juiz na mente deles, que eu desesperadamente tentava influenciar, agora estava vazio.
E um trono vazio é uma visão aterrorizante para quem precisa de um rei para culpar ou para adorar. Com o tempo, o silêncio deixou de ser uma disciplina forçada e começou a se tornar um refúgio. A tempestade interna amainou. O tribunal na minha mente foi dissolvido, não por um veredito, mas pela ausência de um processo. Descobri que a maior parte da ansiedade que eu sentia não vinha das ações em si, mas do ensaio mental para a defesa dessas ações. Ao eliminar a defesa, eliminei a ansiedade. E no espaço que antes era ocupado pelo ruído da justificação, algo novo começou a crescer: a clareza. Quando você não está constantemente traduzindo seus impulsos internos para uma linguagem que seja palatável para o mundo exterior, você começa a ouvir esses impulsos com uma nitidez assustadora. Você começa a entender a si mesmo em primeira mão, não através do filtro da percepção alheia. Suas decisões se tornam mais puras, mais alinhadas com um centro que você nem sabia que existia. Você para de escolher o caminho que é mais fácil de explicar e começa a escolher o caminho que é verdadeiro. E muitas vezes, o caminho verdadeiro é silencioso, inexplicável e profundamente pessoal. Foi nesse período que um terceiro tipo de reação começou a surgir, a mais rara e a mais transformadora. Foi a reação do respeito. Não veio das pessoas que exigiam explicações, nem das que projetavam suas narrativas. Veio de um lugar inesperado. Veio daqueles que também eram montanhas, pessoas que já habitavam esse espaço de autossuficiência silenciosa. Elas não estranharam a minha mudança. Elas a reconheceram. Havia um aceno de cabeça sutil, um olhar que dizia: "Eu vejo você. Bem-vindo." A comunicação com essas pessoas transcendia as palavras. Era baseada numa compreensão mútua da soberania pessoal. Quando eu dizia não, eu não posso fazer isso, e não oferecia um apêndice de desculpas, eles simplesmente aceitavam. A minha palavra, despida de adornos, tornava-se suficiente, porque a palavra deles também era. Eles não precisavam do mapa do meu território, porque estavam ocupados demais, governando o seu próprio. Percebi então a grande ironia. O respeito que eu buscava desesperadamente através de torrentes de palavras só chegou quando eu me calei. O mundo, ou pelo menos a parte dele que importa, não começa a te respeitar quando entende as suas razões. Ele começa a te respeitar quando sente a sua convicção. E a convicção não precisa de volume. Ela tem um peso próprio. É uma força gravitacional. Pessoas que são sólidas em si mesmas não se sentem ameaçadas pela solidez dos outros. Pelo contrário, elas são atraídas por ela. É como se houvesse uma frequência que só os autônomos conseguem ouvir. Uma frequência de integridade. Antes, minha comunicação era um ruído branco, uma tentativa desesperada de preencher todas as frequências para agradar a todos os ouvintes. Agora, eu estava emitindo um único tom, claro e constante. Muitos não o ouviam. Alguns o achavam irritante, mas aqueles que vibravam na mesma sintonia o ouviam perfeitamente e se aproximavam. Este processo de filtragem é brutal, mas necessário. Você perde pessoas. Você perde a sensação confortável, ainda que ilusória, de ser universalmente gostado. Você se despe da pele do cara legal, do compreensivo, e passa a vestir uma pele mais grossa, mais real. E descobre que ser respeitado é infinitamente mais gratificante do que ser gostado. Ser gostado, muitas vezes, significa ser maleável, ser complacente, ser uma versão editada de si mesmo. Ser respeitado significa ser você mesmo, com todas as arestas e complexidades, e ter essa integridade reconhecida como um valor, não como um problema. O respeito não exige concordância. Ele exige apenas o reconhecimento da sua autoridade sobre a sua própria vida. Comecei a aplicar essa filosofia em todas as áreas. No trabalho, parei de justificar cada decisão com apresentações e e-mails quilométricos. Eu apresentava o plano, os dados, a conclusão, e confiava na força do meu trabalho para se sustentar. As discussões se tornaram mais curtas, mais objetivas. Minha confiança, antes performada, tornou-se real.
Nas relações pessoais, parei de explicar por que precisava de uma noite sozinho ou por que não queria ir a um determinado evento. Um "não, obrigado" ou "hoje não vai dar" tornou-se uma frase completa. No começo, foi desconfortável, mas com o tempo, as pessoas aprenderam. Elas aprenderam os meus limites não porque eu desenhei um mapa para elas, mas porque elas esbarraram nas minhas cercas. E cercas firmes criam bons vizinhos. O que eu entendi é que explicar-se é fundamentalmente um ato de submissão. É colocar a outra pessoa numa posição de juiz. Você entrega o martelo e torce por um veredito favorável. Quando você para de se explicar, você retoma o martelo. Você não se torna o juiz do outro, você se torna apenas o juiz de si mesmo. Você sai do tribunal por completo e descobre que a maior parte da vida acontece fora dele. A vida real, a vida visceral, a vida de ação e consequência, não tem tempo para deliberações. Ela exige presença. E a presença é, por natureza, silenciosa. Pense nas forças mais poderosas da natureza. O oceano, o sol, uma floresta de sequoias. Elas não se explicam, elas não defendem o seu direito de existir. Elas simplesmente são. E em sua existência pura, elas definem a realidade ao seu redor. A nossa força interior opera da mesma forma. Quando paramos de desperdiçá-la em narrativas e a concentramos em ser, nos tornamos uma força da natureza em nossa própria vida. Nos tornamos o centro gravitacional do nosso próprio universo. As coisas não giram mais ao nosso redor porque nós as forçamos, mas porque essa é a ordem natural. O respeito do mundo é apenas um efeito colateral dessa reorganização cósmica. O verdadeiro prêmio é o respeito por si mesmo que floresce no silêncio, quando você finalmente ouve, sem interferência, a única voz que realmente importa. E essa voz, a voz que emerge do silêncio, não é uma voz de palavras. É uma intuição, uma certeza física, um saber que reside no estômago, no peito, na espinha dorsal, muito antes de chegar à mente. Explicar-se é um ato do cérebro, um processo lógico e linear que tenta traduzir essa sabedoria primordial numa linguagem que o outro possa entender. Mas a tradução é sempre uma traição. Algo se perde. A força visceral se dilui em sintaxe. A certeza se fragmenta em argumentos. Ao tentar verbalizar o inefável, nós o diminuímos. A verdadeira razão pela qual eu tomei aquela decisão profissional, a razão que eu tentei em vão encapsular em 20 minutos de monólogo, não era um conjunto de prós e contras numa planilha. Era um sentimento profundo de que um caminho se abria enquanto o outro se fechava. Era um chamado. Como se explica um chamado? Como se justifica uma epifania? Não se explica, vive-se. E a vivência dessa verdade é a única explicação que possui alguma validade. A jornada para incorporar essa verdade me ensinou a desconfiar da clareza fácil. O mundo moderno nos condiciona a acreditar que tudo pode e deve ser explicado, que a complexidade pode ser reduzida a um tweet, que a motivação humana pode ser destilada num porquê simples e direto. Mas a vida, na sua essência, é ambígua, paradoxal e misteriosa. As decisões mais importantes que tomamos raramente nascem da lógica pura. Elas nascem de uma confluência de experiências, medos, desejos e intuições que são impossíveis de mapear completamente. Ao nos forçarmos a fornecer uma explicação limpa e arrumada, estamos mentindo. Estamos simplificando grosseiramente a beleza complexa do nosso próprio mecanismo interior. Estamos trocando a nossa verdade confusa e multifacetada por uma mentira conveniente e unidimensional. E essa é a traição final. A traição contra a nossa própria complexidade. O silêncio, portanto, tornou-se para mim um ato de honestidade. Era a minha forma de honrar o mistério. Ao me recusar a explicar, eu estava dizendo: eu não tenho uma resposta simples para você, porque não existe uma. O que me move é mais profundo e mais antigo do que as palavras que eu poderia usar. Eu respeito você o suficiente para não lhe oferecer uma mentira bem embalada. E respeito a mim mesmo o suficiente para não reduzir a minha verdade a uma. Isso, por sua vez,
mudou a minha percepção sobre os outros. Comecei a ver as explicações excessivas deles não como sinais de honestidade, mas como cortinas de fumaça. Comecei a prestar mais atenção ao que as pessoas faziam e menos ao que diziam sobre o que faziam. As palavras são baratas. Elas podem ser moldadas e torcidas para servir a qualquer propósito. A ação, no entanto, tem um peso incorruptível. A ação é a verdade do corpo, que o meu corpo mudou. A tensão crônica nos meus ombros, resultado de carregar o peso das expectativas do mundo, começou a se dissipar. Minha postura se endireitou. Minha voz, antes sempre com um tom levemente interrogativo, como se buscasse aprovação a cada frase, tornou-se mais grave, mais ancorada. Havia menos esforço em tudo. A energia que eu gastava monitorando a reação dos outros, ajustando minha performance, preparando minhas defesas, agora estava disponível para mim. Era um excedente de força vital que eu podia investir em meu trabalho, em minhas paixões, em simplesmente estar presente no momento. Descobri que a presença é o antídoto para a ansiedade. Quando você está totalmente aqui, agora, não há espaço para se preocupar com o que os outros estão pensando. A sua própria existência se torna tão avassaladora, tão real, que a opinião alheia se torna um sussurro distante, uma estática irrelevante no rádio da sua consciência. Isso não significa que eu me tornei um eremita ou um monge impassível. Pelo contrário, meus relacionamentos que sobreviveram à filtragem tornaram-se incrivelmente mais profundos. A comunicação se tornou mais eficiente e mais íntima, porque, quando se remove a camada de ruído das justificativas, o que resta é a essência. As conversas deixaram de ser negociações e se tornaram encontros. Eu podia ouvir de verdade o que o outro estava dizendo, porque eu não estava ocupado formulando a minha réplica. Eu podia oferecer a minha presença total, o meu silêncio atento, que é o maior presente que se pode dar a alguém. E aprendi a distinguir entre explicar e compartilhar. Explicar vem de um lugar de defesa, de necessidade de validação. Compartilhar vem de um lugar de generosidade, de um desejo de conectar. A diferença é sutil, mas fundamental. Eu não explico mais minhas decisões, mas posso, se eu escolher, compartilhar a história por trás delas com alguém em quem confio. A motivação não é mais, por favor, me entenda para que você me aprove, mas sim, deixe-me abrir uma janela para o meu mundo, para que possamos nos sentir mais próximos. A primeira é um pedido, a segunda é uma oferta. O ponto de virada final foi quando parei de exigir explicações dos outros. Esse foi o verdadeiro teste da minha transformação. É fácil adotar uma filosofia para si mesmo. É muito mais difícil estendê-la ao mundo. Quando alguém me magoava ou agia de uma forma que eu não entendia, meu primeiro impulso, o antigo impulso, era confrontar, exigir um porquê. Por que você fez isso? Mas eu comecei a perceber que essa pergunta era apenas o outro lado da mesma moeda. Era a minha tentativa de forçar o outro a entrar no tribunal, a se justificar perante mim. E eu percebi que a resposta deles, qualquer que fosse, não mudaria o fato da ação. A ação já existia. A dor já estava ali. A explicação seria, na melhor das hipóteses, um bálsamo temporário e, na pior, uma manipulação. Em vez de perguntar por quê, comecei a observar a ação em si e a decidir como responder a ela. A ação de uma pessoa é a sua explicação mais honesta. Se alguém me trata mal, a sua ação está me dizendo tudo o que preciso saber sobre o seu caráter e sobre o lugar que devo ocupar em sua vida. Não preciso de um discurso para acompanhar. O ato é o discurso. Isso me libertou de um ciclo infinito de decepção e raiva. Parei de esperar que as pessoas vivessem de acordo com as suas palavras e comecei a aceitá-las pelo que as suas ações demonstravam. E com essa aceitação veio uma paz imensa. A paz de não precisar mais que o mundo faça sentido. Apenas observar o que ele é e navegar de acordo. Você se torna um marinheiro que para de gritar com o vento e, em vez disso, aprende a ajustar as velas. O vento simplesmente é. As pessoas, em grande parte, simplesmente são. Pare de se explicar. Pare de exigir explicações.
e veja o mundo pela primeira vez como ele realmente é. É uma visão aterrorizante e, ao mesmo tempo, a única que pode te libertar. Você para de tentar ser o autor do roteiro de todo mundo e se contenta, finalmente, em ser o mestre do seu próprio silêncio. E nesse silêncio, você encontra não o vazio, mas a plenitude. Você encontra o respeito do mundo, sim, mas isso, você descobre, é apenas um eco pálido do respeito profundo e inabalável que você finalmente encontrou por si mesmo. Essa paz, no entanto, não é uma paz de resignação. Não é o encolher de ombros de quem desistiu do mundo. É o contrário. É uma paz de engajamento profundo e deliberado. Antes, minha energia era reativa. Eu esperava o estímulo do mundo. Uma pergunta, um olhar de desaprovação, uma crítica. E então, reagia, montando minhas defesas verbais. Minha vida era uma série de respostas a perguntas que eu nem sempre queria que fossem feitas. Agora, a energia é proativa. Ela nasce de dentro, não é mais gasta em justificar o que já foi, mas em construir o que será. É a diferença entre ser o escrivão que anota e defende o passado e ser o arquiteto que projeta e ergue o futuro. O silêncio, a recusa em explicar, não é um fim em si mesmo. É a limpeza do terreno, é a demolição da estrutura frágil das opiniões alheias para que se possa construir algo de rocha. E o que se constrói nesse terreno limpo é uma vida de intenção. Cada ato, não mais sobrecarregado pela necessidade de ser defensável, pode ser simplesmente verdadeiro. Você come o que nutre seu corpo, não o que é socialmente esperado. Você lê o livro que chama sua alma, não o que está na lista de mais vendidos. Você persegue o projeto que te incendeia, não o que parece mais impressionante em um currículo. Você ama a pessoa que expande seu ser, não a que se encaixa numa narrativa conveniente. A vida se despoja do performático e se reveste de autenticidade. E essa autenticidade tem uma beleza áspera, por vezes desconfortável para os outros. Mas para você, é a única forma de respirar. Viver para agradar é uma asfixia lenta e sorridente. Viver a partir do seu próprio centro é o primeiro gole de ar puro após uma vida inteira debaixo d'água. Haverá um custo. O mundo não aplaude de pé a sua libertação, porque a sua soberania é um espelho desconfortável para a servidão dos outros. Sua recusa em jogar o jogo da validação mútua expõe a futilidade do jogo em si. Eles o chamarão de egoísta, e você terá que aprender a ouvir essa palavra não como um insulto, mas como uma confirmação. Sim, você se tornou egoísta no sentido mais puro da palavra. Você se tornou centrado no seu ego, no seu eu. Você aceitou a responsabilidade radical de ser o curador exclusivo da sua própria vida e da sua própria energia. Você entendeu que esvaziar-se para preencher as expectativas dos outros não é virtude, é autoabandono. E um homem que se abandona não tem nada de valor para oferecer a ninguém. A sua maior dádiva ao mundo não é a sua complacência, é a sua integridade. É a força que emana de um ser humano que está totalmente, incondicionalmente em paz com seu próprio direito de existir, exatamente como ele é. A montanha não se desculpa pela sombra que projeta sobre o vale. Ela não justifica a neve em seu cume ou as rochas íngremes em suas encostas. Ela não negocia sua existência com o vento ou com a chuva. Ela simplesmente está lá, e em sua presença inabalável, ela oferece um ponto de referência, um lugar de abrigo, um desafio a ser escalado, uma beleza a ser contemplada. Sua utilidade para o mundo não vem de tentar ser outra coisa, mas de ser plenamente ela mesma. Nós somos assim. Quando paramos de nos explicar, paramos de nos desculpar por nossa própria natureza. Aceitamos nossas sombras, nossas alturas, nossas asperezas. E é então, só então, que nos tornamos um ponto de referência para os outros. Não porque lhes dizemos como viver, mas porque a nossa própria vida se torna um testemunho silencioso de que é possível viver sem pedir permissão. O respeito do mundo, no fim das contas, é um eco. É o som da sua própria autoconfiança retornando para você. Não o busque, não o espere. Apenas faça o trabalho interior. Aprenda a suportar o desconforto do silêncio
Acostume-se a ser mal interpretado. Faça as pazes com a ideia de que a sua verdade mais profunda pode ser, para sempre, um mistério para todos, exceto para você. Caminhe pelo mundo não como um candidato em campanha, pedindo votos de aprovação, mas como um soberano em seu próprio reino, um reino de um único habitante. A sua cabeça se erguerá, seu passo será firme, sua presença preencherá a sala antes que você diga uma única palavra. E as pessoas sentirão isso. Elas podem não entender, podem não conseguir nomear, mas sentirão o peso da sua certeza. Elas se afastarão ou se aproximarão, não com base nos seus argumentos, mas com base na sua gravidade. E você descobrirá que a solidão que tanto temia era apenas o espaço necessário para sua alma crescer. E que o silêncio que parecia um vazio era, na verdade, a música de fundo da sua própria e inegociável existência. Você não precisa se explicar. A sua vida é a explicação.